Sabedoria de Salomão, capítulo 19. A travessia do Mar Vermelho. Mas os ímpios foram perseguidos pela tua ira sem dó nem piedade. Tu sabias o que eles iam fazer antes mesmo que o fizessem. Eles tinham deixado que o teu povo saísse do Egito e insistiram que saísse logo. Mas depois mudaram de ideia e perseguiram, enquanto os egípcios ainda estavam de luto, chorando nas sepulturas dos que tinham sido mortos. Tiveram uma ideia louca e resolveram perseguir os israelitas, como se fossem fugitivos. Assim perseguiram aqueles a quem tinham pedido que se fossem embora. O castigo que os egípcios mereciam levou-os a agir assim, e fez com que esquecessem o que tinha acontecido, a fim de que sofressem ainda mais, e assim completassem o seu castigo. Por isso, enquanto o teu povo fazia uma caminhada maravilhosa, os egípcios tiveram de enfrentar uma morte estranha. Toda a criação, obedecendo às tuas ordens, mudou completamente o seu modo de agir, a fim de que nenhum mal acontecesse aos teus filhos. Os israelitas viram a nuvem que cobria o seu acampamento e também terra seca aparecer onde antes só havia água. No meio do Mar Vermelho foi aberto um caminho que era fácil andar, um relvado verde em lugar das ondas furiosas, protegido pela tua mão. Todo o teu povo passou por ali, vendo milagres e maravilhas. Eles eram como cavalos soltos no pasto, pulavam como carneiros, dando louvores a ti, Senhor, que os tinha salvo. Ainda se lembravam do que acontecera durante a sua estadia em terra estranha, onde a terra tinha produzido mosquitos em vez de gado, e o rito tinha lançado para fora bandos de rãs, em vez de produzir peixes. Depois, quando ficaram com fome e pediram comida boa, viram uma nova espécie de pássaros, pois para lhes matarem a fome, cordonizes subiram do mar. O castigo dos egípcios. Trovões e raios anunciaram os castigos que caíram sobre aqueles pecadores, por causa das suas maldades. Eles mereciam esse sofrimento sem dó nem piedade. Eles tinham odiado os estrangeiros. Os moradores de Sodoma não receberam Os moradores de Sodoma não receberam bem alguns viajantes desconhecidos, mas os egípcios tornaram escravos aqueles estrangeiros que só lhes faziam bem. Os moradores de Sodoma serão castigados por Deus por terem recebido mal os estrangeiros. Mas os egípcios, depois de terem recebido com festas os israelitas e de lhes terem dado os mesmos direitos que tinham, maltrataram esses estrangeiros, forçando-os a fazer trabalhos pesados. Como castigo, os egípcios ficaram cegos, assim como tinham ficado cegos os homens que chegaram até a porta do justo Lote. Coberto por uma escuridão completa, cada um dos egípcios procuravam achar a porta da sua casa. Uma nova criação. Assim como num instrumento de cordas, as notas podem mudar de ritmo, sem modificar a música que está a ser tocada. Assim também os elementos básicos do universo tocaram as suas qualidades uns com os outros. Trocaram as suas qualidades uns com os outros. Isso vê-se claramente nos seguintes acontecimentos. Animais da terra transformaram-se em animais do mar. Animais que nadam passaram a andar na terra. Mesmo dentro da água, o fogo conservou o seu poder de queimar, e a água perdeu o seu poder de apagar o fogo. Por sua vez, as chamas não queimaram os pequenos animais, que passaram por meio delas, nem fizeram derreter aquele manjar celestial, tão parecido com o gelo, que derrete facilmente. Em todas as coisas, ó Senhor, tens feito com que o teu povo tenha grandeza e glória, e não deixaste de estar junto deles em todos os tempos e em todos os lugares. Uau! Gente, aqui foi a leitura de Sabedoria de Salomão, capítulo 19. Que capítulo cheio de revelações, né, gente? Uau! Eu não sei se para você já fez sentido, mas caramba. Essa travessia do Mar Vermelho me chamou a atenção no seguinte ponto. Enquanto nós enxergamos as coisas de maneira tridimensional, né? Que é largura, profundidade, tem uma outra, altura, largura e profundidade, salvo engano. Para Deus, ele é o uno. Ele já sabe por que as coisas são como são. Para ele é o todo. Então ele já compreende todo, né? Ele já compreende, já é o todo. Então ele já sabe por que as coisas têm que ser como são. Para nós, então às vezes a gente sofre um castigo. Para nós,
ou a gente vê alguém sofrendo castigo e não faz sentido. Mas Deus já sabe tanto antes o que foi feito, tanto por nós quanto nossos antepassados, a lei da causa e efeito. Quanto eu gosto e eu enxergo assim, Deus sabe até por que ele não deixou a gente passar dali para chegar em outro nível, porque a gente não estava pronto para outro nível. Então, para a gente, às vezes, se disser assim, pô, se eu te der 1 milhão, tu vai se matar. Talvez eu dissesse, não, eu quero muito 1 milhão, faz muito sentido para mim. Mas Deus sabe por que eu não tenho 1 milhão ainda, né? Digamos. Então, e por vários motivos, seja porque eu ia me matar, seja porque eu ia fazer uma coisa errada, seja porque eu não ia evoluir como eu precisava, porque eu ia para outras experiências que não estariam me engrandecendo e me edificando nesse momento. Tá entendendo? Espero que esteja fazendo muito sentido para você, porque para mim, quanto mais a gente entende isso, mais a gente entra na frequência adequada para realmente merecer e fazer jus a novas missões, novos patamares. Cara, a leitura toda de Sabedoria de Salomão, sendo sincero mesmo, tô sendo sincero, ela é uma leitura, de certa forma, maçante. Maçante porque você que já leu Provérbios, para você tá lendo quase a mesma coisa. Claro que eu quero estudar mais e mais para enxergar coisas novas. Mas quando você chega aqui no final, é como se fosse um prêmio. Nossa, os últimos 4 capítulos é revelação por cima de revelação, né? Prêmio por cima de prêmio. Então, gente, é isso. Esse é o primeiro ponto. Então, os ímpios foram... Isso está escrito aqui, ó. Os ímpios foram perseguidos pela tua ira sem dó nem piedade. Tu sabias o que eles iam fazer, mesmo antes de que fizessem. Deus já tinha até castigado eles a mais, também por saber que eles iam perseguir o povo de Deus, mesmo depois de combinar, de quebrar, de dar a palavra que o povo podia ir embora, e eles quebraram a palavra e perseguiriam o povo de Deus para poder matar o povo lá no deserto, né? No deserto e na parte da travessia do mar. Então, ó, eles tinham deixado que teu povo saísse do Egito e insistiram para que saísse logo, mas depois mudaram de ideia e perseguiram-no, enquanto os egípcios ainda estavam de luto, chorando nas sepulturas dos que tinham sido mortos. Beleza. Só aqui para mim já valeu a leitura do capítulo todo, mas aqui ainda tem mais coisa, né? Assim perseguiram aqueles que tinham pedido que fossem embora. O castigo que os egípcios mereciam levou-os a agir assim, e fez com que esquecessem o que tinha acontecido, a fim de que sofressem ainda mais, e assim completassem o seu castigo. Então, sofressem ainda mais e completassem o castigo que eles mereciam por escravizar o povo de Deus, né? De certa forma, prender o povo de Deus. Eu não sei se o termo adequado é escravizar, eu ainda tenho que estudar mais para saber isso. A gente fala no dia de escravizar, mas que estavam como servos lá. Por isso, enquanto teu povo fazia uma caminhada maravilhosa, os egípcios tiveram que enfrentar uma morte estranha. Isso aqui, gente, isso aqui é uma revelação muito grande. Por quê? Porque se você estudou de verdade, olha isso. Isso aqui eu tenho certeza que, cara, eu vivi minha vida toda e eu tô ouvindo isso aqui. Claro, eu já ouvi de outras formas, mas dessa forma não. Vamos lá. O povo egípcio, o povo judeu já estava sofrendo enquanto servo, né? Eles estavam acostumados a ser servo, mas eles estavam sofrendo. Moisés estava fazendo aquele povo sofrer para sair de Israel e ter várias incertezas aqui desse lado. Mas Deus estava dando o que o povo precisava. Cara, que código isso aqui, ó. Deus estava dando o que o povo precisava para manter vivo, tanto que o povo atravessou e chegou lá em Israel. Mas para os egípcios que não estavam entendendo nada, que era o povo que naquele momento estava amaldiçoado, estava, né, por quebrar sua própria palavra, por tentar prender o povo judeu, o povo de Deus, o que acontece? Esse povo, para os egípcios, eles tiveram que enfrentar uma morte estranha, enquanto para os egípcios, o povo de Israel estava fazendo uma caminhada maravilhosa. Você entende que como para Deus tudo já é plano, já é uma coisa só, para ele, assim, enquanto para os egípcios a vida dos judeus estava perfeita, eles indo embora, os judeus também estavam tendo seu sofrimento. Só que, claro, seu sofrimento era abençoado para o seu engrandecimento, para o seu aprendizado. Entende o que isso significa? Então, toda a criação obedece nas tuas ordens mudou completamente seu modo de agir. Coisas que não... E aqui eu não vou soltar nesse vídeo, tá? Você que realmente, Juan, eu quero aquele código que tu soltou naquele vídeo, eu quero o último que tu guardou. Me chama, me procura que eu te explico esse código. Mas eu não vou soltar ele. Mas, gente,
Eu vou soltar outros códigos, mas tem um código acima que só se você me procurar e perguntar qual era o código desse vídeo que eu vou soltar, que eu sei que para você faz diferença. O que acontece, gente? Os egípcios tiveram de enfrentar uma morte estranha. Toda a criação, obedecendo às tuas ordens, mudou completamente o seu modo de agir, a fim de que nenhum mal acontecesse aos teus filhos. Para os egípcios não fazia o mínimo sentido, e nem para os judeus. Os milagres que estavam acontecendo, né? O mar se abrindo, as pragas caíram sobre os egípcios, tudo. Né? Como ele falou antes, lá, até em outros capítulos, o animal selvagem indo contra os egípcios, os animais certos chegando para os judeus comerem. Tudo deixou de fazer sentido, de certa forma. Claro, para Deus sempre estava fazendo sentido, mas para que protegessem o povo de Deus. Os israelitas viram a nuvem que cobria seu acampamento e viram também terra seca aparecer onde antes só havia água. No meio do Mar Vermelho foi aberto um caminho em que era fácil andar, um relvado verde em lugar das ondas furiosas. Uau, gente! Caramba, né? Não foi só a terra, né? Foi um relvado verde. Uau! Protegido pela tua mão, todo o teu povo passou por ali, vendo milagres e maravilhas. Aqui eu não estou comentando mais, porque tem um código aqui que eu estou guardando e eu não vou soltar ele aqui nesse vídeo, porque eu não sei se está fazendo sentido para as pessoas o que elas estão acompanhando aqui. Então, se você chegou aqui no último capítulo, né? A gente está no último capítulo de Sabedoria de Salomão. Por isso que aqui é o final do filme, porque tá tendo muitos milagres, muitos códigos aqui que ele está soltando. Se você chegou até aqui, fez sentido para você, me pergunta pessoalmente ou me busca nas redes sociais que eu te solto esse código. Mas eu não vou soltar esse código para alguém que eu não tenho certeza se está me assistindo, está fazendo sentido, porque ele é tão forte que mesmo que eu diga, ele não vai fazer sentido para outras pessoas. Então eu prefiro guardar para mim. Eles eram como cavalos soltos no pasto, pulavam como carneiros, dando louvores a ti, Senhor, que os tinha salvo. Ainda se lembravam do que acontecia durante a sua estadia em sua terra estranha, em terra estranha, onde a terra tinha produzido mosquitos em vez de gado. E o povo lá atravessando o Mar Vermelho, perguntando, cara, como que aquelas coisas aconteceram, né? Uau, como que foi? E o rio tinha lançado para fora bandos de rãs em vez de produzir peixes. Como que isso acontece? Depois, quando ficaram com fome e pediram comida boa, viram uma nova espécie de pássaro, pois para lhes matarem a fome, cordonizes subiram do mar. Só coisa sem sentido, né? Beleza, vamos continuar aqui com a próxima parte. O castigo dos egípcios. Trovões e raios anunciaram os castigos que caíram sobre aqueles pecadores. Por causa das suas maldades, eles mereciam esse sofrimento. Sem dó nem piedade, eles tinham odiado os estrangeiros. Os moradores de Sodoma não receberam bem alguns viajantes desconhecidos, mas os egípcios tornaram escravos aqueles estrangeiros que só lhes faziam bem. E aqui tem muito ensinamento também, gente, só que é tão forte o ensinamento que eu estou vendo aqui que eu não tenho nem coragem de verbalizar, né? Mas se você é um cara que acompanha geopolítica, que acompanha política, você já está pegando esses códigos aí também, você já está vendo antes o que deve acontecer depois, beleza? Então, quem que está fazendo isso aqui hoje em dia? Quem que faz isso aqui? Talvez esses caras realmente não saibam o que estão fazendo, né? Os moradores de Sodoma serão castigados por Deus por terem recebido mal os estrangeiros. Mas os egípcios, depois de terem recebido com festa os israelitas e de lhes terem dado os mesmos direitos que tinham, maltrataram esses estrangeiros, forçando-os a fazer trabalhos pesados. Como castigo, os egípcios ficaram cegos, assim como tinham ficado cegos os homens que chegaram até a porta do justo Lote. Coberto por uma escuridão completa, cada um dos egípcios procurava achar a porta da sua casa. Gente, aqui tem código de marca, eu não tenho nem coragem de falar nesse vídeo, mas eu vou mandar bem aqui para uma pessoa que eu preciso conversar com ela sobre isso. Beleza. Uma nova criação. Assim como, e aqui ainda tem código pra gente que eu vou comentar, tá? Uma nova criação. Assim como no instrumento de cordas, as notas podem mudar de ritmo. Aqui, ó, do ponto de vista hermético, isso aqui tem a ver com a vibração. Tudo vibra. Então, assim como no instrumento de corda, as notas podem mudar de ritmo, sem modificar a música que está a ser tocada. A corda muda de ritmo sem modificar a música que está a ser tocada. Assim também, os elementos básicos do universo trocaram as suas qualidades uns com os outros. Que maluco, cara, isso aqui cabe muita meditação. Isso vê-se claramente nos seguintes acontecimentos. Animais da terra transformaram-se em animais do mar. Tá? Animais que nadam
passaram a andar na terra. Mesmo dentro da água, o fogo conservou o seu poder de queimar, e a água perdeu o seu poder de apagar o fogo. Aí aqui eu não vou ficar dando minhas meditações aqui, porque as minhas são bem complicadas, então eu prefiro preservar para que você faça as suas. Mas, gente, aqui tem ensinamento, tá? Isso eu garanto. Se você não estiver vendo ainda, usa mais sua cabeça, conversa, pesquisa, meditação, porque aqui tem muito ensinamento. Por sua vez, as chamas não queimaram os pequenos animais, que passaram por meio delas, nem fizeram derreter aquele manjar celestial tão parecido com o gelo, que derrete facilmente. Em todas as coisas, ó Senhor, tens feito com que teu povo tenha grandeza e glória, e não deixaste de estar junto deles, em todos os tempos e todos os lugares. Olha como que acaba o livro. Eu não estou falando que acabou o capítulo, não. Acabou o livro assim. Aí aqui eu vou entregar o código, eu vou entregar esse código aqui para que você pegue isso. Gente, tudo é transformação. Mas de acordo com o que a gente viu lá no capítulo 18, já que a gente está no 19, aqui foi a leitura do capítulo 19, tudo é transformação. Só que a obra de Deus faz com que as coisas vão se transformando e não faz sentido para quem não está estudando, quem não está entendendo, quem não está perseguindo aquilo. Por quê? Porque o normal para aquela pessoa é o que a mente dela já entende. O normal dela é eu soltar isso aqui, ó, e cair. Mas daqui a muitos anos, pode ser que aqui na Terra ou em outro lugar que a gente mora, eu solte esse controle e ele caia com outra velocidade. Pode ser que ele flutue. Pode ser que ele suba também. E eu sei que para você que está me assistindo isso é maluquice, mas isso funciona na mente de quem pensa em termos de milênios, por mais que agora os seres humanos vivam em termos de 80 anos, 100 anos, né, dependendo. Só que, gente, a grande chave é que eu não sou obrigado a ficar colocando isso apenas em milênio, porque o que está em cima é o que está embaixo. Então, o macrocosmo imita o microcosmo. Então, eu posso trazer isso para essa semana também, para hoje. Entendeu? A pessoa está acostumada com determinada forma. Os traumas, os bloqueios dela colocam ela na caixa. Quando você fica na caixa, você não percebe o que está se transformando, porque você não se conectou, não foi, não entendeu. Agora, quando você sai da caixa, você entende, aí você vê a transformação acontecendo. E você entende por que as coisas são. Por isso que ele vai dizer que o povo... Tem um momento aqui que ele fala que por povo de Deus, ou lá no 18 ele fala que para o mago, o sacerdote, nada disso era novidade. Por quê? Porque ele já estava conectado com o passado, entendendo as diferentes leis de causa e efeito que impactam no futuro, no que o povo não está entendendo. Isso aqui é revelador para qualquer pessoa. Só que a pessoa quer o quê? A facilidade, viver a vida dela aleatoriamente, em vez de entender. O passado, presente e futuro estão unidos. Para Deus é tudo a mesma coisa, ele já sabe por que aconteceu. E cabe a mim me conectar a ele para entender o que está acontecendo. É isso. Então, gente, é isso, nossa meditação. Essa foi a leitura do livro Sabedoria de Salomão, capítulo 19, aqui do capítulo 19. Talvez depois eu faça um vídeo de fechamento do livro, né, com reflexões principais, coisas assim, mas aqui a gente encerra o livro Sabedoria de Salomão. Espero que tenha feito sentido para você. Ó, os 3 pontos que ele falou aqui, a travessia do Mar Vermelho, ou seja, dificuldades, enquanto o povo de Deus aprende com sua dificuldade, Deus estava castigando os ímpios e que perseguiam o povo de Deus, o povo ímpio sendo lá, ferrado lá, né? E o povo de Deus, mesmo na sua dificuldade, estava aprendendo com sua dificuldade para chegar na Terra Prometida. Isso aqui é muito código. O castigo dos egípcios, continua nesse ponto, né? Que o que os egípcios fizeram de mal, e aí aqui eu não tem um outro código aqui que eu não soltei porque ele é muito forte. E uma nova criação, que é realmente, cabe a gente meditar mais, mas aqui, ó, cara, é impressionante que isso aqui seja o fechamento do livro. Assim como no instrumento de cordas as notas podem mudar de ritmo, sem modificar a música que está a ser tocada, assim também os elementos básicos do universo trocaram as suas qualidades com os outros. Isso vê-se claramente nos seguintes acontecimentos: animais da terra transformando-se em animais do mar, animais que nadam passam a andar na terra, mesmo dentro d'água o fogo conservou o poder de queimar e a água perdeu seu poder de apagar o fogo. Que maluquice. Mas, gente, é isso. Espero que tenha feito sentido para você. Nossa próxima leitura, né, se você estiver seguindo a ordem da busca por sabedoria, é a Cirácida. E se você veio aqui só pela sabedoria de Salomão, você está convidado a acompanhar nossos outros estudos. É isso, um abraço, até a próxima.